Olá, estamos aqui hoje para mais uma reportagem do Agência de Notícias CEUB com entrevistados especiais da ONG Pisco de Luz. A gente vai conversar um pouquinho com eles, entender qual é o trabalho e sobre qual a importância. Para isso estou eu, Juliana. E eu, Otávio Mota. E nós vamos começar agora. Pessoal, muito obrigado por terem aceitado o convite e vir aqui poder ceder essa entrevista para a gente. Então, para começar, vocês podem explicar um pouquinho para a gente o trabalho que vocês fazem com a ONG Piscos de Luz, por favor? Se apresentem também. Meu nome é Gustavo, eu sou voluntário da Pisco de Luz desde meados de 2018. O trabalho da Pisco de Luz envolve a ideia de levar dignidade humana através da iluminação residencial, em ambientes individuais e coletivos. A principal ideia é erradicar o uso das lamparinas em casas sertanejas no Brasil, que geralmente têm telhado de palha que aumentam em muito o risco do uso dessas lamparinas, né? Esse projeto foi idealizado pelo André Viegas, que não está no Brasil nesse momento, por isso não pode participar conosco aqui, mas ele idealizou o projeto após visitar uma casa calunga e ver a dificuldade que era você se movimentar nessa casa, de existir nessa casa sem uma luz. E aí ele, com a luzinha do celular, viu, pô, esse LEDzinho aqui já faz uma diferença enorme na vida das pessoas. E aí ele começou, sozinho, a fazer a programação de hardware e a composição do hardware e fazer a programação do software para um kit voltado para esse tipo de comunidade, né? Então, hoje a gente industrializa, a própria ONG industrializa um módulo eletrônico que com uma pequena placa, mais ou menos do tamanho de uma folha A4, pode ser utilizada e levada para lugares que não têm acesso à energia, né? Não tem rede de distribuição. Esse é o trabalho da ONG hoje. E como funciona a dinâmica de vocês de encontrar o lugar onde vai ser realizada a ação, conseguir juntar as pessoas para realizar isso? Como é que funciona a parte operacional? Bom, a ONG, ela é basicamente composta por voluntários, né? E esses voluntários aqui geralmente indicam locais que eles conhecem, né? E que não são atendidos pela iluminação, né, fornecida, né? Comumente, né? Então, é de acordo com essas indicações que a ONG começa um trabalho de mapeamento, né? Alguns voluntários visitam, né? Conhecem a região, tentam fazer um levantamento, né, de quantas famílias aquela região necessitam, né, dos kits, e a partir disso é que o trabalho realmente começa, né, para poder arrecadar o valor necessário, né, para a construção desses kits e, posteriormente, né, a gente realizar algumas ações ali com essas comunidades, né. A Pisco começou o trabalho envolvendo os voluntários em campo, né. Então, fizemos algumas grandes ações, né, nos anos de 2017 e 2018, né, e posteriormente a gente viu que a manutenção desses kits acabava ficando um pouco defasada, né? Então, alguns kits começaram a dar problema, o que é comum, né, com objetos eletrônicos, e viu que a necessidade que tivesse alguém dentro da comunidade que pudesse criar, né, da manutenção nesses kits, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho com os moradores da própria região, né? Eles geralmente indicavam uma pessoa que tinha um conhecimento maior, né, com eletrônica, alguma coisa desse gênero, e essa pessoa começou a fazer esse trabalho, né? Então, geralmente, quando a gente conhece essa região, a gente faz esse mapeamento, né, da quantidade de casas e dessa pessoa que poderá nos auxiliar, né, tanto com a montagem, né, das casas, né, da instalação desses kits, quanto da manutenção deles. E atualmente vocês conseguem quantificar quantas comunidades, quantas famílias vocês conseguem acessar com esse trabalho? Eu sei que kits instalados a gente tem mais ou menos por volta de 380 a 400, né? De comunidades são... É porque chega um momento, né, que o próprio voluntário, que é um voluntário especial da Pisco, que é o morador dessa comunidade, começa a instalar os kits por si próprio. Então a gente começa a perder um pouco da mobilidade desses kits. Mas hoje a gente atende 5 estados, salvo engano. Pode ser mais. Vamos contar aqui, que senão vamos perder. A Amapá, na Floresta Nacional do Amapá, tem 23
3 casas instaladas. Na região do Matopiba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, essa região já é mais difícil mapear, até porque quando você está lá dentro do sertão, você não sabe exatamente qual estado você está na fronteira. Então, ali a gente teve 136 kits com o voluntário Alex, hoje tem um pouco menos, mas eu não sei te precisar quantos. Na região dos Calunga, que foi o projeto piloto ali na região de Cavalcante, a gente chegou a ter quase 150 módulos eletrônicos instalados e a luz chegou lá. Mesmo a luz tendo chegado, tem algumas famílias que ainda mantêm o seu kit de iluminação porque a luz eventualmente não é muito confiável nesse primeiro processo de instalação. Além disso, a gente tem alguns na Amazônia e agora, mais recentemente, estamos iniciando esse projeto no Xingu, que fica ali em Mato Grosso, no Parque Nacional Indígena do Xingu. E já tivemos também em Carolina, no Maranhão. E já tivemos em Carolina também. Lá também chegou energia e a gente já recolheu os kits para ser distribuído para outras casas. E atualmente a gente está ampliando em Arinos, Minas Gerais. Em Arinos a gente estima cerca de 25, 30 famílias, um assentamento rural. E também em Flores de Goiás, lá a estimativa é de que chega próximo de 100 casas. Em termos de curiosidade, que vocês estavam falando já do projeto vindo antes de 2017, como é que foi o período da pandemia para vocês? Para poder ter esse trabalho, conseguir, existia algum cuidado necessário? Vocês perceberam que a luz ela carecia, principalmente por conta desse período? Como é que foi? Então, esse período foi o período que para a gente foi crucial, né? Para ver que essa dinâmica, né, do parceiro, né, do voluntário especial, fazia todo sentido para a gente, né? Porque, principalmente nessa comunidade, né, dos Calungas, o ingresso de pessoas que não são moradores ficou totalmente proibido, né? Então, durante esse período, as famílias todas tiveram acesso à manutenção dos kits, né? Se eventualmente um kit estragasse, parasse de funcionar, a gente sempre deixa alguns kits sobressalentes com esse voluntário, né? Então, o projeto ele conseguiu ter uma dinâmica boa durante esse período, né? As famílias continuaram sendo atendidas, continuaram recebendo manutenção, né? Durante esse período, justamente porque a gente tinha esse voluntário dentro das comunidades que poderia ainda continuar prestando assistência, né? E nessa região do Alto do Xingu, abrange muitas comunidades indígenas. Como é esse contato com as comunidades indígenas e a recepção deles em relação a esses equipamentos de eletricidade que fornecem a luz? O primeiro contato que a gente teve enquanto ONG com alguma etnia do Alto Xingu, são 16 etnias, salvo engano, né? Porque eu não sou nenhum indigenista, eu sei o que eu li e o que me foi falado, né? Salvo engano, são 16 etnias. Eu tive a oportunidade de visitar o ritual do Quarupi numa etnia Camaiurá, e aí eu levei um módulo de iluminação sabendo que eles não são assistidos pela rede de distribuição de energia local. E a recepção foi maravilhosa, né? Em verdade, eles também usam o sistema de iluminação por lamparinas, também são desassistidos e também tem uma dificuldade muito grande de conseguir na cidade qualquer elemento de instalação de energia solar ou qualquer tipo de iluminação para a residência deles. Primeiro porque é muito caro, né? Como eles estão muito afastados, a cidade de referência, que é Canarana, no estado do Mato Grosso, é uma cidade que tem preços mais caros para esses tipos de insumo. Então, para eles, ter um projeto que leva a energia solar de maneira sustentável com manutenção é essencial. Nesse momento, a gente está nessa negociação, porque envolve FUNAI, envolve a própria etnia indígena, para a gente conseguir acessar essa primeira tribo, que são os Camaiurá, que tem 18 ocas, só que a gente está acostumado a instalar em casas sertanejas, que tem 4 cômodos, né? Então, as ocas são gigantescas, né? A primeira vez que eu vi uma oca foi uma coisa muito impressionante, é uma forma de residência muito grande. Então, a iluminação tem que ser repensada, eles têm uma cozinha de fora, tem que colocar essa iluminação por lá também. Então, tudo é uma novidade para a Pisco acessar esse espaço. Mas, com certeza, em breve a gente vai estar acessando esse espaço e levando kits lá, desde que a gente organize essa logística para isso. Perfeito. E se a gente puder, daqui para cá, para vocês contarem um pouco de como foi a interação de vocês, a relação para poder entrar na organização,
E o que motivou vocês a se envolverem com esse trabalho? Bom, eu pessoalmente, quando eu estava prestes a me aposentar, eu estava querendo arranjar alguma coisa para fazer. Não queria ficar com um roupão e um controle remoto na mão. E aí uma das coisas que eu decidi fazer foi fazer trabalho solidário. E eu ficava pingando de lugar em lugar, vai ter uma ação assim. E numa dessas eu fui convidado uma vez para ir para uma ação da Pisco de Luz, nos Calungas, em Cavalcante, na região do Rio do Prata, em 2018. E dali para frente eu passei a fazer parte e fiquei, em função de viagens particulares, eu e minha esposa, eu fiquei um tempo afastado, porque coincidia quase sempre que ia ter uma ação, eu estava já com a viagem programada, então eu acabava não indo. E com a pandemia, a gente pôde participar, né? Inclusive, você perguntou sobre como é que foi a pandemia. O dia que fechou a comunidade Calunga em Cavalcante, a gente estava com os carros prontos para partir no dia seguinte. De noite nós recebemos a notícia de que não podia ir. Então a gente estava pronto para ir para lá. E aí a gente ficou um tempo sem ir. Quando foi final de 2020, a gente começou a liberar um pouco, aí a gente começou, com todos os cuidados necessários, a gente começou a ir, e foi aí que eu comecei a participar mais efetivamente. Então, de lá para cá, eu tenho participado praticamente de todas as ações da Pisco. Eu sou formado em administração, trabalhava com desenvolvimento de sistema. Legal, obrigado. E você, Sheila? Então, o primeiro contato com a Pisco, para mim, foi em 2018, né? Na primeira ação grande, né, com voluntários, lá também na comunidade Calunga. Eu conheci a Pisco através de um grande amigo, né, que ele já era voluntário da Pisco de Luz, me chamou para participar dessa ação, né, e eu participei, e foi paixão à primeira vista, né, com o trabalho, né, com o projeto. Desde então eu tenho participado ativamente, né, com os trabalhos, né, tanto administrativo, trabalho em campo, né, eu tenho tentado auxiliar um pouquinho mais com relação a isso. E desde então eu tenho tentado ali participar bem ali, né? É um projeto que para mim foi muito importante, né? Teve um impacto muito grande, né? Conhecer outras realidades que não as nossas, né? Abriu muitos horizontes, né? Então é um projeto que para mim é muito importante. Perfeito. E qual a sua profissão, Sheila? Então eu sou advogada, né? Sou formada em Direito e atuo na área, né? Perfeito. E você, Gustavo, como foi o seu contato com a ONG? O meu primeiro contato não foi exatamente com a ONG, foi com o idealizador, que é o André. A ONG já tinha feito uma ou duas ações grandes na época, e eles precisavam de uma solução para a capinha para fazer como se fosse uma proteção ao interruptor que já era feito pelo André na época. E na época eu tinha um coworking no final da Asa Sul e eu fabricava impressoras 3D. E aí ele buscou meu sócio. Na verdade, por conta do meio off-road de Brasília, né, os jipeiros acabam se conhecendo e como essas comunidades são altamente isoladas, acaba que é necessário você juntar um grupo de pessoas que tenham veículos 4x4 e alguma experiência para adentrar essas comunidades. E aí, por conta desse meio off-road, chegaram em mim e aí o André me convidou para uma ação que foi a de 2018, que eu acredito que foi a mesma que você foi. Foi onde nós nos conhecemos. E desde então eu estou envolvido com diversos trabalhos da Pisco, dentro do que é possível, né? Porque todos nós temos uma profissão que nos mantém ocupados, ou família, etc. e tal. Então é realmente um trabalho voluntariado de doação, né? E que ocupa e demanda um bom tempo da vida de cada um. E eu sou empresário e minha formação acadêmica é advogado. Perfeito. E a Sheila chegou a comentar sobre vocês terem acesso a outras realidades. O que mudou na perspectiva de vocês até para tentar, vamos dizer assim, colocar um pouco mais de perspectiva dentro da organização sobre o que vocês queriam, a partir de ter esses contatos? Quais foram os desafios que vocês encontraram? A primeira coisa que me chama muita atenção é que a gente convive tanto com energia elétrica, é uma coisa tão presente na nossa vida, que a gente não consegue ter a dimensão do que é viver sem ela. E você não ter energia, você não ter especialmente iluminação na sua casa, te sujeita a uma série de dificuldades que a gente não consegue imaginar. Você não consegue ver uma aranha, você não consegue ver um escorpião,
essas casas estão em áreas isoladas, os animais peçonhentos são muitos, o deslocamento dentro de uma casa à noite, e assim, quando você está fora do ambiente que tem energia, você não tem a iluminação periférica da própria cidade. Então é um breu mesmo. Quando você vai dormir, você bota a mão assim na sua frente e você não vê a sua mão. A partir desse momento, você começa a perceber que iluminação também é dignidade humana. Também é necessário você levar para as comunidades um pouco da vida que você tem aqui, das benesses da vida que você tem, para facilitar a vida daqueles humanos que estão lá vivendo numa situação de dificuldade. Então, essa é a primeira perspectiva que, para mim, foi ampliada. É claro que tem outras perspectivas que também se modificam no seu olhar, que envolvem carências diversas, assistências básicas, saneamento básico, todas essas que a gente tem conhecimento. Mas, em específico, a ausência de iluminação, como a gente tem isso aqui, várias, a gente não percebe o tanto que isso é importante. Legal. E para a gente sair um pouquinho do abstrato, né, que às vezes, nós, como é isso, levar luz, o Sérgio ele trouxe aqui para poder mostrar para a gente o equipamento de luz. Então, será que você poderia mostrar aqui para a gente mostrar para os nossos telespectadores um pouquinho do trabalho? Então, esse é o kit que a ONG desenvolve para poder levar luz para essas comunidades. Você pode explicar para a gente um pouquinho, Sérgio? Esse kit ele tem uma bateria de lítio. Essa bateria é alimentada a partir dessa placa que o Gustavo comentou, que fica no telhado, né? E ela fornece energia para 7 canais. Tá? Esses 7 canais, cada um deles pode receber até 4 lâmpadas dessas, lâmpada de LED, cada uma com 3 LED. Sendo que no total são 13 lâmpadas no máximo, por uma questão de preservação da qualidade da bateria. Ele tem uma inteligência, muitas inteligências, né? Uma primeira, se por acaso a bateria parar de receber energia, ele começa aos poucos a baixar a energia para manter por mais tempo a luz funcionando. Uma outra coisa, ele tem 5 níveis de intensidade da energia da luz. Tem 2 canais mais fortes e, assim, programado previamente, mas todos podem ter a mesma programação. E 5 mais fracos. A gente pode programar, por exemplo, botar 2 canais do lado de fora da casa para que o kit ele não reconhece a hora. Ele sabe só se é dia e se é noite. Se é dia, a placa está recebendo energia, se é noite, não está. Então, o que acontece? A gente pode programar para quando chegar de noite, ele acender automaticamente as luzes do lado de fora da casa. A gente pode programar para que ele fique tantas horas, separadamente cada canal, quantas horas a gente quer que ele fique ligado e ele apaga automaticamente. Tá? Uma outra coisa que a gente tem, não sei se vai dar para ver, aqui assim quando ele está ligado, tem um LEDzinho vermelho que fica piscando. O Gustavo falou do breu total quando se está em área urbana. Esse LEDzinho que fica piscando tem o objetivo de a pessoa acordar à noite e olhar em volta e conseguir achar onde é que está o interruptor para ele acender a luz. Uma outra coisa interessante, quando ligada, você desligar a luz, ela não desliga automaticamente, que é para dar tempo da pessoa sair do interruptor e ir até a cama para deitar, não ir no escuro. E ela vai piscar de 1 a 7 vezes para dizer qual a intensidade de carga da bateria. E tem mais outras programações aí, muitas mais interessantes. Só uma coisa que é interessante complementar é que o módulo eletrônico e tudo isso aqui tem que ser facilmente transportável. Né? Então, por isso que é um kit pequeno e facilmente instalável. Né? Então, uma pessoa com uma ferramenta, com 2 ferramentas e um pouco de conhecimento, não precisa ser técnico, né? Mas um conhecimento básico de como fazer a instalação, um treinamento básico, consegue em algumas horas começar a instalar esse kit. A gente chega até as comunidades com nossos veículos 4x4. Inclusive, assim, por ter um foi a razão que eu fui convidado para ir para Prisco, né? E como a Sheila falou, também foi paixão à primeira vista. Mas nas comunidades, os nossos parceiros locais, eles normalmente têm motos. E não são motos potentes, são motos fracas. De pouca cilindrada, de 50 a 125 no máximo, poucos passam disso. Então, eles têm que conseguir, na moto, levar todo esse equipamento, às vezes, para 10 casas. Então, não pode ser uma coisa muito grande.
Tem que ser uma coisa pequena que ele consiga carregar na moto. E mais recentemente a gente começou também a abarcar comunidades que não se chega de carro, De né? carro, Que só são de as barco. comunidades ribeirinhas, que aí facilita muito a ideia de você poder proteger o kit de chuva, de intempéries, e ele ser pequeno. Então a ideia dele ser pequeno é que ele seja facilmente transportável. E essa ideia da água lá para a gente foi uma novidade, porque a gente está acostumado a lidar com seca, com sertão. Então, assim, ir para lugares que chove todo dia, que molha tudo, né, o Gustavo penou para conseguir achar algumas soluções para poder manter o kit protegido da chuva, da umidade. Justo. E qual a perspectiva de vocês, assim, existe um planejamento a longo prazo para a organização? Ou vocês meio que vão encontrando desafios tentando superar o dia a dia ali? Assim, a gente costuma brincar lá na Pisco, né, na parte administrativa, que a gente tem as nossas macro expectativas, né? Então, a gente tem alguns planejamentos, né, relativos ao crescimento da Pisco, ao crescimento das comunidades que são atendidas, né, as melhorias no próprio kit, né. O kit, do momento que ele foi criado até agora, ele já sofreu diversas modificações, né, tanto na questão material dele, né, do hardware, como do software, né. Então, cada comunidade que a gente vai conhecendo as peculiaridades, né, como a gente falou. O início da Pisco foi com as comunidades que vivem no Centro-Oeste, né, em regiões de seca, com chuvas mais esporádicas, né. Então, o kit foi projetado para essa situação, né, para altas temperaturas, né. Quando a gente enfrentou já a questão, né, do Amapá, né, de regiões mais chuvosas, né, a gente viu que algumas soluções teriam que ser modificadas, né, que algumas programações precisariam ser modificadas para que a nossa placa solar continuasse sendo suficiente para fazer o carregamento do kit, né, mesmo em períodos muito extensos, né, de chuva. Todos esses dimensionamentos, né, foram sendo feitos com a nossa trajetória, né? Então, a gente tem essas macro perspectivas, né? Mas a gente acaba sendo um pouquinho refém, né, do dia a dia, né? Então, para a gente poder começar uma nova comunidade, para a gente poder começar um novo projeto, a gente também depende, né, dessas indicações, né, de saber quais são essas comunidades. A gente precisa também da questão financeira, né? O custo do kit, ele não é um kit tão barato, né? Então, a gente depende muito da doação, né, dos nossos voluntários, né, das pessoas que nos auxiliam, para que a gente consiga fazer, né? Então, a gente também depende um pouquinho, né, dessa situação para conseguir fazer com que o projeto ele continue, né? Perfeito. E aí eu acho que agora, nos encaminhando para o encerramento, para o final, eu ia tocar justamente nesse ponto. Então, para as pessoas que então têm o interesse, depois dessa nossa conversa, em poder ajudar a ONG a fornecer essa energia elétrica para as comunidades no interior do sertão, para as comunidades indígenas e também para as comunidades ribeirinhas, como que elas podem entrar em contato com vocês, se vocês puderem divulgar, talvez a rede social, como elas podem fazer? Bom, nós temos o site institucional, né, da ONG, que é o www.piscodeluz.org. Lá você consegue fazer um cadastramento, né, para se tornar voluntário, assim como a gente também tem as nossas redes sociais, né, que é o @piscodeluz, né, no Instagram, também tem no Facebook, né, e também pode entrar em contato por lá, né, a gente geralmente tenta responder com a maior brevidade possível, né, os voluntários. E voluntário é para qualquer área, né? Então a gente costuma falar que se você tem interesse em se voluntariar, mas acha que o trabalho é só em campo, é só para montagem de um kit, né? A gente precisa de voluntário também para área voltada ao marketing, né? Como somos uma organização social, né? Então a gente depende muito do trabalho das pessoas para que a gente consiga alcançar outras pessoas, né? Então, o voluntariado é muito importante para a gente. As doações, né, também são extremamente importantes para a gente, para que o projeto ele realmente tenha a possibilidade de se desenvolver, né? Então,
qualquer forma de auxílio para o projeto ele é muito importante. Lembrando também que a gente, além do kit, a gente leva a cesta básica, leva roupas, leva brinquedos para as crianças também. Então a gente está fazendo paralelamente. E tem um outro projeto que eu acho muito legal, que o Gustavo pode falar com mais propriedade, que a gente chama de Pisco Papa Pilha. Eu acho que é muito interessante a gente falar dele. A Pisco de Luz sempre se preocupou com a logística reversa de todo o material que chega e que sai. Então, eu sei que eu não estou começando pelo Papa Pilha, mas a gente vai chegar lá. Então, toda luminária que queima, quando a gente tem um associado especial, ele vai recolher essas luminárias naquela comunidade, os cabos, tudo que for necessário de lixo eletrônico, e a partir daí a gente vai fornecer outro para ele. Então a gente começou primeiro fazendo a logística reversa de todo o insumo eletrônico que a gente levava. Mas com isso a gente viu também que as pessoas usavam as pilhas e não tinham onde deixar essas pilhas, até porque não existe uma política nacional de logística reversa que consiga abraçar o Brasil inteiro. Não conseguiu nem chegar luz lá, não conseguiu chegar asfalto. Imagina alguém buscar recolher a pilha. Então a gente começou a recolher as pilhas em invólucros, né, de plástico, aqueles barrilzinhos de água assim, que a gente furava para não ser utilizado como transporte de água. E as pessoas começavam a depositar as pilhas. Então toda vez que a gente entra numa comunidade, a gente também recolhe as pilhas que as pessoas vão utilizando e traz para Brasília para fazer a logística reversa adequada desses insumos. Lembrando que a pilha é altamente tóxica, né? E era muito comum a gente encontrar pilhas do lado da horta. Então ali ela estava na chuva jogando metal pesado na horta. Então o recolher dessas pilhas tem um outro viés, que é o viés da questão da saúde também. Inclusive, para a gente foi relatado muitas vezes, né, nessas visitas que nós fizemos a essas comunidades, que eles utilizavam isso como veneno, né, para as plantações. Então, eles utilizavam as pilhas, colocavam realmente nas plantas, porque eles falavam que afugentavam, né, os insetos, né, e afins. Então, isso causa uma grande preocupação para a gente, né. Um pesticida, né? Exato. Então, a gente começou a perceber que isso a longo prazo poderia causar danos ali muito grandes, né, aquelas famílias, né, de saúde. Então, foi uma preocupação que a Pisco teve também de tentar começar agora a recolher esse material, né, e dar a destinação correta. Existe algo que vocês acham que é importante falar para o público que não foi abordado aqui, mas a gente conseguiu cobrir tudo? Só uma coisa, a Pisco, enquanto ONG, nesse momento até hoje, nunca teve um financiamento público. Todos os recursos que são utilizados para levar esses módulos eletrônicos para as comunidades diversas, vêm ou de editais e chamamentos do terceiro setor para a área privada, como por exemplo do Instituto Ecos, que a gente conseguiu realizar o trabalho na região do Mato Piba, e ou doações e apadrinhamentos, né? Apadrinhamentos é você ser um voluntário e todo mês contribuir com um valorzinho. E doações são doações diversas, de empresários, de pessoas físicas ou jurídicas que mantêm esse projeto. Não há remuneração para os voluntários, né? Não há nenhum tipo de remuneração, tudo é voltado para levar esses kits e eventualmente custos para a chegada desses kits nas comunidades. Mas nem os carros são mantidos, não. Os carros são meus, dele, dela. O combustível de ir e voltar também é nosso. Então tudo isso é só para que as pessoas entendam a importância da doação, né, que ela realmente vai ser revertida para uso nos módulos eletrônicos. Gustavo, muito obrigado. Sheila, Sérgio, muito obrigado pela presença aqui no CEUB e de poder falar um pouquinho mais sobre esse projeto tão importante. Nós terminamos agora a entrevista com os voluntários da organização Pisco de Luz e eles contaram um pouco sobre a importância desse trabalho. Você pode acompanhar essa e outras notícias no nosso site e nas redes sociais da Agência de Notícias CEUB. Muito obrigada. Muito obrigado.